João 20. Acharam aí? 21 e 22? 21 e 22, por favor. A minha CF, tá? A corrigida. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Certo? Assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O que é isso aí? O que é isso? Como assim receber o Espírito Santo? É a nova vida. Ele A fez vida. isso no Éden, no homem natural, né? A primeira, quando ele Fez o quê? soprou o Espírito do homem, né? Não o Espírito Santo. Então, mas o Espírito da vida, agora está... Exatamente. Né? Porque lá era ele mesmo, a mesma pessoa. Não era o homem, era a mesma pessoa, porque ele já existia antes. Era Deus Filho. Lá no Éden ele teceu o homem e soprou fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E ele, esse homem, Adão, foi cabeça dessa criação. Deus o colocou como cabeça da criação. Por isso que ele é a imagem e semelhança de Deus. Foi colocado como representante e governador de Deus aqui nesse mundo. Isso era o grande privilégio de Adão. Só que esse homem caiu. Essa criação caiu. Toda a criação caiu. Agora veio Cristo, colocou Adão na morte e ressuscitou, como diz 1 Coríntios 15, versículo 47, o segundo homem, não o segundo homem, o segundo homem, porque agora ele ressuscitou um homem dentre os mortos. Esse homem aqui, essa ressurreição, faz parte da nova criação. Então, o primeiro homem que fez parte da nova criação. Só que essa mesma pessoa, ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então, ele tem o poder de fazer isso, assoprar o fôlego de vida da nova criação. Quem que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o fôlego de vida da nova criação. Da velha criação, é isso aqui, ó. A vida da alma está no sangue. Ele fez o homem uma alma vivente, o ser humano que vive pelo sangue. O sangue da vida está na... O sangue da alma está... A vida da alma está no sangue. Eu estou caçando o versículo. Então, o sangue é a vida da sua vida aqui, é o sangue. No entanto, os problemas que uma pessoa leva a pessoa a óbito, acabou o sangue, parou o sangue, parou o coração, acabou. Irmão, fala um pouquinho, por favor, porque o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes. Então, peraí, irmão. Daí, vamos chegar lá. Daí o Senhor, o que está acontecendo? Ele está saindo dessa nova criação. Primeiro homem da nova criação, então ele assopra o fôlego de vida em quem? Os discípulos. Os discípulos. Sobre os discípulos. Não assoprou sobre o mundo. Só receber eles, né? Que é no versículo 22. 19, não, leu 19 aí. 19. É. Chegada, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Quem estava lá? Os discípulos, foi sobre eles, não sobre o mundo. Assim como também lá, voltando em Gênesis, ele não assoprou sobre toda a criação, só do homem. O homem se identifica com Deus. Por isso eu falei, o homem não é animal, não, irmão. A criação é uma coisa, o homem é algo completamente distinto de tudo. Deus soprou fogo, Deus fez, ele soprou fogo de vida, e ele é aquele que é para a eternidade. Os animais morrem e acabou. Hoje o cachorro é tratado mais do que gente, né?
Morreu, acabou. A gente tentou fazer até cemitério de cachorro, fazer uma... E vai falar com contra. uma demência, né, trocando... Bom, isso faz parte, sabe por quê, irmãos? Existe a apostasia eclesiástica e existe a apostasia civil também. O Senhor está permitindo a apostasia civil. Todos os princípios morais e tudo mais vai indo para o saco, vai indo embora. Está vendo toda essa confusão e não tem jeito, faz parte desse tempo que nós estamos vivendo. Então, não adianta chorar, que é isso aí não, senão tem que engolir o sapo e não tem. O senhor está... Tem tudo, ou o cachorro é tratado como se fosse uma pessoa. Chegando ao ponto de hoje você matar um cachorro, né? E você ser preso e matar uma pessoa e você mesmo. Exato, né? Inversão, né? Exato, inversão de valores. Até esse momento que o Senhor soprar o espírito, eles não tinham ainda nova vida? Tinha. Aí, então, mas aí não é só, ele não estava fazendo uma soprando fogo de vida, não é isso, é o fogo de vida da nova criação. Esse entendimento de glória, que quando Tem que comprar chegar a ressurreição, algo que preste, eles iam porque dar glória. tô sofrendo com isso aqui já. Não sei. Quanto Pra aquelas isso, câmeras mesmo. eu não sei. Eu sei que eles iam para Deus, né? Mas não sabemos, nós não entendemos porque eles eram muito terreno, né? O céu, assim, era um lugar meio... Não é como a gente sabe hoje. Hoje nós somos cidadãos celestiais, né? Então, nós entendemos a glória, né? E essas coisas que nós estamos falando, é tudo doutrina de Paulo, né? Paulo que trouxe essas verdades. Né? Isso não vinha antes. Inclusive isso aqui, ó. O Senhor fez parte dessa nova criação, que é nós que sabemos disso aqui. Nós que não sabemos. Os judeus ainda não sabem isso aí. Tá. Então, daí o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e ele fez esse ato da inauguração da nova criação. Só que pela doutrina, Paulo, nós entendemos que a nova criação, lê esse versículo, 2 Coríntios 5, 17. Segunda Coríntios, né? Assim que, se alguém está em Cristo, você está errado, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa criatura é criação, né? É criação, né? Todas as Bíblias têm no rodapé aí uma correção, não tem? A minha não tem. Entendeu? Porque todas elas têm normalmente, embaixo, criação, não tem isso? Não tem? Tem, né? Então, normalmente tem essa criatura como criação, porque realmente, se alguém está em Cristo, é nova criação. Por quê? Faz parte da nova criação, Romanos 8, que há de ser manifestada. Romanos 8, versículo 19, 16, você pode continuar lá, ele vai falar da libertação dessa criação aqui, ó. A liberdade dessa criação aqui, que está hoje cativa, e ela vai ser manifestada, essa nova criação há de ser manifestada. Nós, por exemplo, tudo isso que nós temos é pela fé. Por isso que não é nova criatura. As pessoas olham aqui, procuram onde é que tem nova criatura. Não existe. Não existe. Quer dizer, não tem. É nova criação. Nós cremos pela fé. Por isso que nós falamos agora há pouco, duas posições. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Os que estão em Cristo faz parte dessa nova criação. Tudo o quê? Pela fé. Por isso nós vivemos por fé e não por vista. Porque nós não vemos nada, você não consegue ver. Mas você crê. Né? E não é porque você crê que é menos verdade do que você vê. A fé vê muito mais do que esses olhos veem, meu irmão. Esse olho aqui pode enganar, mas a fé não engana, não. Vamos lá, resumou, continuação. Em todas as ressurreições,
as pessoas voltam aos seus próprios corpos e são elas mesmas, com suas próprias identidades. Os corpos são de acordo com o caráter de cada ressurreição. Certo? Cristo, o primeiro homem, já falamos, vamos falar, estado dos mortos, foi o primeiro homem, não teve outro. Cristo, cabeça da nova criação, acabamos de falar. Glorificado. Ele é o primeiro homem ressuscitado entre os mortos, também é o primeiro homem glorificado. Ou seja, o primeiro homem em glória é o Senhor. Assim como ele é o primeiro homem da ressurreição dentre os mortos, ele também foi o primeiro homem glorificado. Por isso que é errado falar que ele voltou, morreu, ressuscitou e voltou para o mesmo. Ele voltou lá, ele foi embora. Tá, falando outra vez, já falando isso aí, ó, vai ser manifestada a nova criação, que eles estão aguardando. A primeira manifestação da nova criação vai ser no arrebatamento. Certo? Começa por nós. Porque nós seremos transformados todos. Esse possível mistério. Cadê esse versículo, por favor? 15, né? Capítulo 15, 1 Coríntios 15. É o 50. Como é que fala o 50? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No piscar de olhos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vou continuar, mais um. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortabilidade. Tá. Olha, chato, perdão, meus estilos não tem que dar, senão não vai. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quem? Os vivos e os mortos. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. São duas coisas que ele está falando aí. Corruptível são os que morreram. Lembra que nós acabamos de ler lá? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Né? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Estava falando do quê? Do corpo dele. O corpo não viu corrupção. Pedro fala isso aí. E assim o seu corpo não viu corrupção. Por quê? Morreu e o corpo não foi decantado. Não viu corrupção. Então, quando fala, convém aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, está falando dos mortos, que já experimentaram a corrupção. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. São os vivos. Nós somos o quê? Nós somos o quê? A gente escuta às vezes, esse corpo que é corruptível, né, irmão? Não estou morto, estou vivo. Esse corpo que é mortal, não corruptível. Corruptível é quem morreu, que viu a corrupção, esse corpo corruptível. Nós estamos vivendo esse outro, nós estamos vivos. O corpo que é mortal se vai revestir da imortalidade. E o morto que viu a corrupção vai se revestir da incorruptibilidade. Entendeu isso? Então, só estou separando o que Paulo fala aí, dessas duas coisas, porque ele vai ressuscitar e vai arrebatar o vivo. Nós seremos transformados. Então, começa por nós, né?
Por isso, essa primeira ressurreição aí faz parte desse energia aqui. Vamos lá. Então, mas dá para entender isso aí agora? Tá bom assim? Não. Se alguém quiser ir embora, pode. A ressurreição dentre os mortos acontece em 3 etapas. A ressurreição dentre os mortos em 3 etapas. Tá, hoje a gente vai falar dessa. As fontes da vida, da velha e da nova criação. Nós falamos sobre isso aqui. Seremos semelhantes ao Senhor fisicamente e moralmente. Paulo nos fala da nossa semelhança fisicamente. E João fala moralmente. Ou seja, nós seremos perfeitos fisicamente e moralmente. Então, não somente a fraqueza dos nossos corpos serão perfeitos agora, sendo perfeitos fisicamente, também moralmente, ou seja, essa cabeça nossa não será mais desse jeito, graças a Deus. Eu não sei, a palavra fala o que é no povo, porque é perfeito, eu não sei o que é isso. Todos nós nos conheceremos, ou seja, em glória, devido ao arrebatamento, que nós somos em glória, todos nós nos conheceremos. Como é que você chama mesmo? Seu nome? Célia. Como? Célia. Esse é um nome difícil. Célia. Ah, Célia. Todo mundo com nome difícil. Célia. Se eu não tivesse conhecido a Célia, no dia do arrebatamento, eu ia saber que você é a Célia. E tudo aquilo que aconteceu na sua vida, a glória do Senhor e tudo mais, eu vou saber. Nós saberemos todas essas coisas. Vai bonito. Nós Como? Você perguntou como? Como? Não Por sei. exemplo, quando Pedro, João e Tiago estavam no Monte da Transfiguração, lembra? Apareceu Moisés e Elias. E Pedro, ele conheceu que era Moisés e que era Elias. Que jeito? Mas ele sabia, quem era Moisés, tudo que era Moisés e tudo que era Elias. Não somente a pessoa, mas sabia quem era. E assim seremos nós também. Inclusive no arrebatamento, perdão pelos nomes. Inclusive no arrebatamento, nós subiremos e nós veremos o Senhor. Ninguém vai precisar falar, não vai chegar nenhum anjo lá do seu lado e falar assim, o Senhor é aquele lá. Nós veremos o Senhor e saberemos quem é Ele. Pedro falou assim, a quem, segundo o Senhor, a quem não havendo visto, amais. Nós amamos uma pessoa que nós não vimos. Nós já conhecemos ele, não é verdade? Uma figura disso foi quando Abraão chamou Eliezer, que era o servo mais velho da sua casa, a criança dele. Ele falou para Eliezer buscar uma esposa para Isaac, filho dele. E Eliezer foi, e a bonita história, né, de buscar a Rebeca e trazer ela para Isaac. Só que essa trajetória aí era uma estrada longa. Ele levou 10 camelos, não era daqui ali, 10 camelos. Ele foi lá, ele convenceu, né, Rebeca acerca do Isaac, que essa pessoa existia. E perguntaram a ela, queres ir com esse homem? Pegou. E toda essa trajetória ele veio contando quem era Isaac. Quando ela chegou lá, ela não conhecia Isaac, mas ela sabia bem quem era Isaac. E é isso, irmãos, é o nosso tempo.
O Espírito Santo veio aqui nesse mundo para formar a igreja, que é o corpo de Cristo, que vai ser a esposa do Cristo. Hoje nós estamos sendo adornados para esse dia. O Espírito Santo hoje, ele quer contar para nós quem é o Senhor. O nosso tempo aqui é para conhecermos o Senhor. O Espírito Santo, ele quer comunicar, contar para nós quem é o Senhor. Esse Senhor, que o dia que nós vamos chegar lá, e nós vamos saber quem é Ele, e nós vamos ter conhecimento dele, o conhecimento que nós aprendemos aqui já. Então é muito importante nós entendermos isso, irmão, para a gente não ficar só reclamando da vida, né? Ai, nossa, vida, né? Não, nós estamos aqui, o Senhor permitiu para a gente conhecer o Senhor, o Espírito Santo hoje, irmão. O Espírito Santo hoje em nós, ele foi dado para comunicar a nós o conhecimento. Ele me glorificará. Quando? Aqui. Não falará de si mesmo, mas contará tudo que tiver ouvido. Ele vai falar de Cristo para nós, é o Isaac contando para nós. Né? Quem é o Isaac? É o Eliezer contando quem é Isaac, a Rebeca, e assim o Espírito Santo para nós, a gente cura, né? O Espírito Santo hoje falando, contando quem Cristo e suas glórias, não somente o que ele fez, mas o que ele é também. É o conhecimento dele, não somente o que ele fez. Por isso que existe a palavra louvor e adoração. A diferença é que nós louvamos por aquilo que ele fez e adoramos por aquilo que ele é. Então não apenas conhecemos o que ele fez, nós conhecemos quem ele é. O Espírito Santo quer contar não somente daquilo que ele fez, mas daquilo que ele é. A adoração está relacionada ao conhecimento dele, não do que ele fez, somente. Dá para entender isso aí? Tá bom assim? A igreja tem e terá seu relacionamento com Cristo eternamente. A igreja é a esposa de Cristo. Israel vai para o milênio e será a cabeça de todas as nações. Cristo estará com eles, reinando sobre todo o universo, não sobre o mundo, todo o universo. O reinado de Cristo é universal. E ele estará com eles, com Israel, com os judeus principalmente, né? São seus irmãos, vai estar reinando com ele e tudo mais. Só que no final do milênio, a história de Israel vai acabar. Para a eternidade vai existir o homem. Não existirão nações, tampouco Israel. Mas a igreja vai. Vamos ver esse versículo, vai. Mateus 25. É o último versículo. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que reino que é esse? Milênio. Milênio. Preparado desde quando? Fundação do mundo. Fundação do mundo. A igreja, eleitos em Cristo, antes da fundação. Nós pertencemos à eternidade. Por isso que é um povo celestial. Israel é um terreno. Israel é um povo terreno. Então a igreja ela vai ser sempre a igreja. Vai toda a eternidade. A vinda do Senhor, o evento aí é dividido em 3 partes. Primeira parte foi quando ele veio
inclusive veio para os seus, que é o judeu, né? E também veio para tratar dos pecados. Foi a vida dele quando ele veio aqui, 2 anos atrás. Segunda parte será no arrebatamento, que nós acabamos de falar. E a terceira vai ser na sua aparição, que é chamada a vinda de Cristo, conhecida desde o Antigo Testamento. Dá para entender isso aqui, irmão? Certo? A ressurreição dentre os mortos também é dividida em 3 partes. Ressurreição do Senhor e das primícias. Segunda parte, a vinda do Senhor no sentido do arrebatamento, é a segunda parte. E a terceira parte, a vinda do Senhor para estabelecer o seu reino milenar. Isso é o capítulo 20. Vamos ler esse versículo. Esses dois nós já conhecemos, né? A primeira nós já vimos, a segunda também é um arrebatamento, nós sabemos isso aí. 20 de Paulo. Apocalipse 20, Apocalipse 20, leia do versículo 4 em diante. 4 ao 6. 4 ao 6, tá bom? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vai 6 também. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Certo. Essa é a última parte. São os que foram mortos, decapitados e tudo mais, não é isso? Por amor ao Senhor. E esses são aqueles que, no capítulo 6, quando eles falaram até quando, ó soberano Senhor, não vira o sangue dos nossos inimigos, e foi dado a eles vestiduras brancas, e foi dito para que eles aguardassem o tempo, até que o número dos seus conservos, dos seus irmãos, se completasse, que é isso aí que nós estamos vendo. Aí esse tempo chegou, o Senhor está vindo e ressuscita eles. Quem? Somente os salvos. Somente os salvos aqui, o Senhor ressuscita, que são os salvos dos 7 anos. Essa é a última fase. Por isso que no versículo 6 ele fala assim: bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado, porque agora em diante acabou. Isso faz parte também as 2 testemunhas, né? Capítulo 11 de Apocalipse. Vão ser ressuscitados na primeira ressurreição também. Esse versículo aí. Que é os que estão lá no altar, é que eles vão estar também Eles fazem parte quando o Senhor vem estabelecer o reino, ele vai ressuscitar todos os que morreram. Eles não são igreja, né? Salvos. Eles são igreja? Mas, Eles não são igreja. Não né? são igreja. Não são A igreja igreja. foi embora. Foi embora. O tempo da igreja fecha no arrebatamento. A igreja no arrebatamento acabou. E a vida, irmão, só meio-dia para. Como diz o católico, Virgem Maria. Então, coitada da Maria, né? Não, ó, eu não sei se sabe o que está acontecendo aqui, mas eu deve estar avisado. Pedro ou outro que fala, meu, fizeram comigo. Tá bom, deixa eu ver. Vamos. Então, essa é a terceira parte, né? Eles vão ser ressuscitados e um corpo em glória. Só que o caráter, eles vão reinar com Cristo com caráter milenar, mais diretamente. Nós iremos com Cristo antes dele fazer isso. Né?
nós somos arrebatados, vamos usar, fazer gesto aqui, né? Somos arrebatados com todos os salvos, passam 7 anos, e o Senhor veio para estabelecer o reino dele, e a gente veio com ele. Aqui, ele ressuscita esses dos 7 anos, para reinar com ele, sobre a ressurreição deles, são também no caráter da ressurreição dentre os mortos. Só que daí acabou a ressurreição. Ou seja, quem morrer daqui para frente, já era, não faz parte. Então a igreja, só esse detalhezinho, vamos falar bem. A igreja começou em Atos 2. O que é isso? Quando o Espírito Santo veio, vamos usar essa tela aqui, vai. O Espírito Santo veio aqui. O que é isso, irmãos? Um pouco antes, nós não estávamos falando do Senhor, o Senhor estava em glória. Uma pessoa da divindade, correto? Estava em glória. Ele pegou, deixou, isso é Filipenses capítulo 2, né? Versículo 5, 6, 7, 8. Ele deixou a glória e veio e se fez um homem, nasceu aqui. Ficou quanto tempo aqui? 33. Isso. Daí ele pega e morre, né? Faz toda a sua obra e ele volta para o lugar de onde ele saiu. Voltarei para o lugar de onde ele saiu. Voltou para a glória outra vez. Enquanto ele estava aqui, ele estava literalmente aqui, irmãos. Ele saiu, deixou a glória, ele estava aqui no mundo. Quando ele fala, porque o Filho do Homem que está no céu, é a questão da sua unidade com o Pai, o assunto era esse. Mas ele estava aqui no mundo. Fisicamente. Agora ele está lá, ele não está aqui. Ele está lá, a pessoa do Senhor está lá. 10 dias depois que ele foi assunto, daí veio o Espírito Santo, a outra pessoa da divindade. Ele sempre trabalhou aqui, sim, mas agora é diferente. Ele está vindo aqui. Ele veio aqui morar aonde? Encarnar ou não? O que ele veio fazer aqui? Morar. Habitar. Então, irmãos, não existe batismo do Espírito Santo. Entendeu? Vamos ler esse versículo? Dá tempo? Não dá tempo, não. Não, você vai fazer depois, se não dá. Temos tão tempo. Termina o. Termina. Então, mas vai, só para não perder o pensamento, vai. Atos. Não, peraí. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Só para começar por aí, vai esse pensamento. Só para se não der também, ele volta. Termina. Depois termina. Pode ler? É o 13. 12 Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Outra versão, presta atenção na outra versão. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus. Perdão, como é que é? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. O corpo. Aí fala, como é que lê aí, ó. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando... Nós somos batizados no corpo de Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, nós somos batizados no corpo. Não batizados no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo veio aqui para morar no cristão. Por isso que também é outra eu que falo assim, você já recebeu o Espírito, você já foi batizado com o Espírito Santo, ou seja, baixou o santo aí já ou não? Não é nada disso aí, não veio, não é, irmão, não é a encarnação do Espírito Santo, é a morada, é o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, que ele está falando, é que ele veio aqui para morar aqui nesse mundo. E ele veio para morar aqui, e ele ia habitar aonde? Em nós, nos crentes. Ele estará em vós e entre vós, o Senhor falou. Ou seja, ele mora em nós.
E ele está batizando cada crente no corpo de Cristo. Não é batismo do Espírito Santo, é no sentido batizado do Espírito Santo, é o trabalho que ele está fazendo. O batismo do Espírito Santo é o trabalho que ele está fazendo. Não é uma pessoa assim, é o trabalho dele. E João falou em Mateus 3, do Senhor, que ele fala assim, ele vos batizará com o Espírito. Dá tempo? Dá tempo. Mateus Aqui tá 2, né? Mateus 3. Mateus 3. Mateus 3. Entre 11 e 12. Eu, em verdade, vos batizo com água. Esse é João Batista. Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Certo, ele está falando são coisas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão. Ele vai recolher o trigo no celeiro e a palha vai queimar no fogo. O que é isso? Aqueles que pertencem a essa esfera do Espírito Santo, que são os salvos, que é o que? São os grãos. E o fogo é o juízo eterno, que vai queimar tudo aquilo que é palha, que é falso. Então ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo viria para fazer esse lugar dos salvos. Ele não soprou o Espírito Santo também? Não está falando da pessoa, é o batismo do Espírito Santo, ele virá para fazer algo. Trabalho. E aqui o fogo é o juízo eterno. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, como fosse uma coisa só. Não é isso, separa, são duas coisas. Ele está falando dos salvos, que pertencem a essa esfera do Espírito Santo, e aqui é o fogo, é o juízo eterno. Você vê que duro, né? Os crentes aí estão, queima, desce fogo, pedindo para ir para o inferno. O batismo do Espírito Santo é nós sermos incluídos nessa esfera onde o Espírito Santo tem a sua ação. Chama-se o quê? Batismo do Espírito Isso Santo. aconteceu em Pentecoste, né? A primeira parte, batizará com o Espírito Santo. Aconteceu no dia de Pentecoste. Porque ele veio morar aqui. O Pentecoste, toda aquela maravilha, não estou tirando toda aquela maravilha dele, porque ele veio morar aqui. E está aí até hoje. Ele não fica fazendo assim, ó. Por isso que o negócio já recebeu o Espírito Santo, ele precisava o Espírito tem imparcial para ler. Isso não existe, nem aqui aconteceu isso. Essa é a ideia do pentecostal é terrível, com respeito à pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele veio morar com toda aquela maravilha, mas ele habita no crente. Ele está aqui até hoje. Ele está aqui, ó, está indo. No dia do arrebatamento, ele vai embora. É isso que vai acontecer, ele vai embora. Essa ação dele fazer a igreja, batizar num só corpo, todos os salvos, vai terminar no arrebatamento. Ele pega e vai levar a noiva para Cristo. E continua o seu trabalho. O seu trabalho ele nunca deixou de fazer. Agora, a morada dele, onde que ele está hoje, em glória, lá ou não? Aqui. Aqui. Faz 2000 anos que ele está morando nesse mundo aqui. Olha que interessante, né? Bom, acho que parar isso. Certo, meu irmão?